E aí, será que você precisa se posicionar? Eu sou a Natana Lacerda, especialista em imagem e reputação. Trabalho ajudando empreendedores a se posicionarem na internet, no mundo offline também, e a construírem autoridade. E aí eu vim gravar esse vídeo aqui exatamente porque nesse momento as questões sociais elas estão muito em pauta e as pessoas têm me perguntado bastante se elas precisam se posicionar ou não. Fato é que ontem eu gravei alguns stories me posicionando a respeito do racismo. E vieram alguns depoimentos e vi muitas pessoas se posicionando, outras não sabendo muito o que falar, outras perguntando se precisam ou não se posicionar. E aí eu pensei que eu poderia dar uma contribuição aqui para você, né, que do nada se viu aí produzindo conteúdo na internet, de repente você é um formador de opinião, de repente será que você tem que ter opinião sobre tudo? Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, você não é obrigada a nada, né? Você não é obrigada a se posicionar, não existe nenhuma lei que diz, agora, a partir do momento em que você começou a criar conteúdo, é obrigatório você se posicionar sobre todos os assuntos existentes no planeta Terra. Não, não precisa. Mas, nesse momento do nosso país, a gente está falando muito sobre o racismo, que é uma pauta que deveria estar aí sendo debatida o tempo todo, né, a todo momento, mas ela ganhou um volume grande porque aconteceu uma violência policial contra um homem negro nos Estados Unidos, e lá as coisas acontecem de uma forma diferente por N motivos, e lá foi levantado esse movimento que pede que negros, mas não apenas negros, mas os brancos também, se levantem a respeito desse assunto e falem o seu lado e se posicionem. Nesse momento, quando você não se posiciona a respeito de um assunto onde está todo mundo se posicionando, você também está se posicionando. Porque o público vai ver a tua falta de falar do assunto, ele vai ver a sua ausência de opinião e ele vai dizer, bom, ou essa pessoa discorda do movimento, ou essa pessoa não tem consciência crítica para falar a respeito desse assunto, não tem conhecimento nenhum sobre esse assunto, tá alienada, ou essa pessoa acha que não é o lugar de fala dela e o seu público vai pensar o que ele quiser a seu respeito. Mas isso não deve ser a sua preocupação com a sua reputação, não deveria ser o seu motivador para se posicionar a respeito desses assuntos ou não. O que eu quero dizer com isso? É lógico que a gente tem que estar preocupado com a nossa imagem, com o que a gente transmite, com o que a gente fala. A gente tem que ter responsabilidade de influência. Mas essa responsabilidade de influência ela não pode ser algo fake apenas para parecer que eu me engajo em alguma coisa. Para agradar o meu público, porque eu sei que ele exige isso de mim atualmente. Como influenciador, e se você produz qualquer tipo de conteúdo na internet, você está aqui falando, de alguma forma, você está influenciando uma série de pessoas aí que se impactam com o teu conteúdo. E aí é o seguinte, você precisa se melhorar como ser humano e pensar, caramba, o que eu preciso aprender sobre essa pauta? O que eu preciso compreender sobre esse assunto? Qual pode ser o meu papel dentro dessa pauta? Eu concordo, eu discordo? Qual é a minha opinião a respeito disso? Se eu colocar a minha opinião, de que forma ela vai agregar, contribuir? Se eu não tenho opinião, quem eu posso trazer aqui para ensinar meu público sobre esse assunto? Existem tantas alternativas, mas uma delas não pode ser, então está todo mundo se posicionando, então eu vou fazer um post, Vidas Negras Importam, e vai acabar aí todo o meu engajamento a respeito dessa causa. Ainda que vocês tenham ficado comovido, né? Poxa, fiquei comovido e quero realmente me posicionar. O mais importante é que você tenha ações efetivas para acabar, nesse caso, com o racismo estrutural, que muitas vezes cresce aí no Brasil, sim, muito violento, escancarado, mas muitas vezes muito silencioso na nossa sociedade. E você precisa, né, se realmente Vidas Negras Importam, se realmente essa é a sua pauta, não é fazer o post no Instagram que vai fazer a audiência olhar para você e perceber, você é uma pessoa engajada. Não é isso. O que vai fazer isso acontecer é você estudar sobre esse assunto, é você ouvir, né, de pessoas negras o que acontece com elas no dia a dia delas, é você se abrir para entender a dor do outro, que muitas vezes não é uma dor sua, mas
não é porque não é sua que não é importante, né? E você compreender quais são as ações efetivas que você pode desenvolver para acabar com aquele problema social que existe ali. É lógico que é importante, estou falando que não é importante a gente fazer post, a gente colocar Vidas Negras Importam, a gente se posicionar com a nossa indignação, isso é fundamental, tá? Mas eu quero saber, depois que isso passar, quem seremos diante dessa pauta? O público, pode ser que ele tenha memória curta, né? A gente acredita muito aqui que as pessoas têm essa memória muito curta. Mas pode ser que o público, dali em diante, passe a perceber em você uma pessoa que tem essa militância, vou chamar assim, e todas as suas ações posteriores têm que ser condizentes com essa opinião que você está dando agora, você entendeu? E você vai ser cobrado por isso. Então, mais do que simplesmente o post em apoio, obrigado, isso é ótimo, isso é ótimo mesmo para a sociedade, mas assim, o que mais é possível fazer? E se você discorda, e se você, sei lá, como seria discordar, mas vou falar de né, tem esse assunto, mas assuntos em geral, se você discorda, se a sua opinião é contrária àquilo, não vai lá entrar numa onda e falar sobre o assunto, porque não vai colar, sabe? Daqui a pouco as pessoas descobrem quem você é. A internet não tá aqui para fazer da gente atores na busca dos likes, né? Qual é o personagem que vai me dar likes? Qual é o personagem que eu posso fazer para que eu pegue todas as ondas, todas, né, as ondas, pegue todas as modas e seja realmente uma pessoa querida, amada, politizada, seja vista assim? Mas na vida real, de fato, eu não faço absolutamente nada a respeito disso. Eu só espero realmente que todo esse levantamento, esse posicionamento, que é muito importante, ele venha seguido de ações efetivas de todos nós, né? E você se posicionando ou não, às vezes você não vai se posicionar e tá tudo bem, tá? Às vezes você não vai se posicionar porque você não se sente à vontade para falar sobre isso, mas você vai dar lugar para alguém que é o lugar de fala dessa pessoa, falar com o teu público. Às vezes você não vai fazer nada. Você vai falar, eu vou passar dessa calada, eu vou fingir que não foi comigo. E você vai fazer ações efetivas e talvez seja muito melhor do que se você tivesse feito um post, entendeu? Você vai buscar se melhorar. E talvez você não tenha inteligência emocional para falar disso. Talvez, principalmente pessoas negras que estão nessa militância o tempo todo, estão extremamente cansadas, né? E aí chega nesse momento, é um momento que dói, essas coisas machucam profundamente. E essas pessoas se sentem o tempo todo obrigadas a ficarem falando de todas as questões, né? Todo dia morre gente, a cada 27 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Então assim, se você for se posicionar contra todos os casos de negros assassinados ou todos os casos de racismo, essas pessoas elas se sentem obrigadas o tempo todo a estar se posicionando e muitas vezes elas estão já sem estrutura para falar desse assunto, né? Então, mas você pode dizer, gente, eu não tenho nem estrutura mais para falar disso, tá? Ou mais do que falar, eu acho que é importante a gente fazer. Isso já é se posicionar, mais que você ficar em silêncio. Mas se o silêncio é o seu melhor, fique. A causa, né? Essas mudanças sociais profundas que a gente precisa promover, elas podem começar com uma hashtag legal, mas elas precisam ir para o mundo da ação, para o mundo da realidade, para florescer, para que alguma coisa realmente seja modificada. Você entende? Não é que você precisa, você não é obrigado a se posicionar, nem é obrigado a ficar quieto, você pode fazer o que você quiser. Mas que esses movimentos, todos esses e os que vierem dali por diante, a poeira levantou e aquilo vem em pauta, são pautas que deveriam ser constantes, mas não são, que a gente, como formador de opinião, possa refletir o que eu não conheço sobre isso, como eu posso me melhorar como pessoa, além do post, para diminuir essa questão social. Esse é o meu recado para vocês. Não se sintam obrigados a nada, mas entendam que eu juro que eu tentei gravar esse vídeo várias vezes, mas a minha voz some no meio do vídeo.
é o assunto, tá? Que é complexo pra mim. Mas que esses movimentos sirvam pra gente se melhorar. Que esses movimentos sirvam pra gente se melhorar. Não apenas surfar uma onda, tá bom?